Olá, querido cursista, tudo bem? Meu nome é Mara Rúbia Pereira dos Santos, sou psicopedagoga, especialista em educação de jovens e adultos. Sou professora e especialista educacional no sistema estadual e municipal de ensino. Atuei também no IFNMG como tutora e agora como professora formadora. Trabalharei com vocês a disciplina Teoria e Prática Pedagógica no PROEJA. O que iremos aprender com essa disciplina permitirá nos aproximar ainda mais do nosso crescimento profissional e pessoal, no desenvolvimento da prática pedagógica integrada à educação profissional e à educação de jovens e adultos. Acredito que o ato de ensinar só é construído quando nos dispomos a transformar a prática pedagógica diária em favor do aprendizado, estabelecendo interações e integrações que possibilitem a construção do conhecimento. E isso se dá pelas relações construídas entre o professor e o educando. Portanto, espero que a nossa convivência seja rica de trocas de experiências. Desejo atender às expectativas de cada um de vocês e conto com o compromisso e dedicação de todos. Prezados cursistas, peço que durante a exibição dessa videoaula estejam munidos de papel e caneta, para que as dúvidas que surgirem possam postar no fórum de Tira Dúvidas correspondente a cada aula. Então, vamos iniciar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Então, vamos conhecer os objetivos geral e específico da disciplina. Disciplina Teoria e Prática Pedagógica no PROEJA. O objetivo geral: proporcionar ao educando do curso de pós-graduação Lato Sensu Profissional integrada à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos a construção de conhecimentos como a síntese da formulação e implementação de ferramentas teóricos metodológicas da proposta integrada de educação profissional, alicerçar as experiências educativas no campo da educação de jovens e adultos, analisando as teorias e as práticas pedagógicas aplicadas no campo do PROEJA. Os objetivos específicos: proporcionar a construção de instrumentos teórico-metodológicos fundamentais para o desenvolvimento da prática pedagógica na educação profissional e tecnológica, articulada à educação de jovens e adultos. Analisar as concepções de ensino e aprendizagem e suas implicações pedagógicas na EPT e EJA. Realizar discussões sobre implicações das interações no processo ensino-aprendizagem na prática pedagógica e sobre os processos de apropriação do conhecimento nas EPT e EJA. As concepções e pressupostos e princípios que orientam a avaliação na EPT e EJA. E identificar a avaliação como mediadora do processo de ensino e aprendizagem, articular a dinamização curricular nos espaços educativos da EJA e EPT por meio da integração das experiências profissionais com os saberes sociais historicamente produzidos. Reconhecer o relato de experiências profissionais como estratégia de construção, reconhecer a resolução de problemas como caminho metodológico, analisar o conhecimento na formação docente capaz de articular a teoria e a prática e construir e apresentar relatos de experiências no campo da EPT e EJA. Essa videoaula tem a intenção principal de compartilhar com vocês algumas questões relevantes ao processo de iniciação à pesquisa educacional em educação de jovens e adultos, o nosso EJA, e em educação profissional, que é o PROEJA. Antes de começarmos a pensar em metodologia de pesquisa, no entanto, é necessário que entendamos como aprendemos à luz da psicologia e, mais especificamente, os sujeitos da EJA. No percurso histórico da psicologia como ciência, os aspectos cognitivos e afetivos das funções psicológicas têm sido tratados separadamente. Por muito tempo e até metade deste século, a psicologia teve o domínio dos behavioristas,
para os quais apenas o comportamento observável de forma objetiva podia ser estudado cientificamente. Essa visão científica distorcida está mudando aos poucos, à proporção que a psicologia passa a reconhecer a função primordial do sentimento no pensamento, através da reunião desses dois aspectos, buscando uma recomposição de um ser psicológico completo. Numa visão sociointeracionista do conhecimento, o processo de ensino e de aprendizagem inclui uma relação dialógica entre sujeitos caracterizados como ensinantes e aprendentes, além da relação com o ambiente na qual estão inseridos. O chamado fracasso escolar não é um processo que ocorre no sentido contrário ao do aprender, mas é exatamente a outra face, o seu lado inverso. Acredita-se que são muitos os fatores que contribuem para o sucesso e o não sucesso da aprendizagem escolar. Ao longo da história da humanidade, sempre houve aqueles que buscam a compreensão de como se dá a produção do conhecimento do sujeito, cujo desenvolvimento e aprendizado estabelecem estruturas na forma como se aprende e como se ensina. Cada vez mais, o processo de aquisição do conhecimento vem sendo objeto de estudo para pesquisadores das diversas áreas, filosóficos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, médicos e educadores. É certo que o processo de aprendizagem humana é extremamente difícil de compreender, posto que envolve funções neurológicas do pensamento, da razão e da emoção. Funções essas que implicam o desenvolvimento de sistemas neurais diretamente ligados ao cérebro. O cérebro humano é uma estrutura complexa, a qual atua como um todo interligado, constituindo-se como receptor, coordenador e processador de todos os estímulos do ambiente. Através do sistema nervoso central, fazendo uma análise das variáveis envolvidas no processo de aprender, o funcionamento cerebral estaria inserido na categoria orgânica. Qualquer alteração nele observada será refletida na corporeidade do sujeito. De acordo com as contribuições da epistemologia genética, da psicologia histórico-cultural e da educação dialético-libertadora, defende-se a ideia de que para o sujeito aprender é necessário ter uma capacidade sensorial e motora, além da capacidade de operar mentalmente. Ter conhecimento prévio relativo ao objeto de conhecimento, ter acesso às informações novas sobre o objeto em estudo, querer conhecer o objeto, agir e expressar-se sobre ele. Na perspectiva vigotskiana, o sujeito se desenvolve a partir da relação com o outro social. A cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem. As concepções de Vygotsky sobre o funcionamento do cérebro humano baseiam-se na ideia de que as funções psicológicas superiores são o pensamento, a linguagem, o comportamento volitivo, são construídos ao longo da história social do homem. Ou seja, é por meio da interação social que acontece o processo de aprendizagem do sujeito. Para melhor compreender a ideia vigotskiana, no aspecto de desenvolvimento sociohistórico, surge a concepção de mediação. O conceito de mediação envolve dois aspectos complementares: a representação mental e a utilização de sistemas simbólicos que se colocam entre o sujeito e o objeto de conhecimento.
e são originados socialmente, isto é, pela cultura. Segundo Oliveira, no ano de 1992, ele citou Vygotsky. Ele citou assim: Vygotsky rejeitou, portanto, a ideia das funções mentais fixas e imutáveis, trabalhando com a noção de cérebro como um sistema aberto de grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são moldados ao longo da história da espécie e do desenvolvimento individual. O cérebro pode servir às novas funções criadas na história do homem, sem que sejam necessárias transformações morfológicas no órgão físico. A teoria vygotskiana enfatiza os processos sociohistóricos com a ideia de aprendizagem a partir da interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. A importância de Vygotsky dá ao papel social do outro no desenvolvimento dos indivíduos formaliza-se no conceito específico dentro da sua teoria, o qual é essencial para a compreensão de suas ideias sobre suas relações entre o desenvolvimento e aprendizado. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP, ele identifica dois níveis de desenvolvimento. Um que se refere a conquistas já efetivadas, que ele chama de nível de desenvolvimento real, e o outro que se relaciona a capacidades em vias de serem construídas, que ele chama de nível de desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento proximal, a nossa ZDP, caracteriza pela distância entre aquilo que o sujeito é capaz de fazer sozinho e aquilo que ele realiza em colaboração com os outros elementos de um grupo social. Refere-se, assim, ao caminho que os indivíduos percorrem para desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e que se tornarão consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real. É, pois, um domínio psicológico em constante transformação. Mas vamos ver no slide? Segundo Oliveira, aprendizado ou aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores e muito mais. A partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas, é um processo que se diferencia dos fatores inatos. A capacidade de gestão, por exemplo, é uma capacidade inata, porque ela já nasce com o indivíduo, e dos processos de maturação do organismo independentes da informação do ambiente, que é a maturação sexual, por exemplo. Paulo Freire também diz para nós: onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. De acordo com Vygotsky, o aprendizado é o responsável por criar a zona de desenvolvimento proximal, na medida em que, em interação com as outras pessoas, o sujeito é capaz de colocar em movimento vários processos de seu desenvolvimento que, sem a ajuda externa, seriam impossíveis de ocorrer. Esses processos se internalizam e passam a fazer parte das aquisições de seu desenvolvimento individual. Numa perspectiva dialético-libertadora, a aprendizagem ocorre por meio de uma relação dialógica problematizadora. Nessa abordagem, destaca-se então o pensamento freiriano, quando se refere a uma proposta educacional libertadora a partir de um pensamento engajado, situado em seu tempo e realidade histórico-cultural. A produção teórica de Freire expressa não apenas pensamentos, mas práticas coletivas, constituindo-se exercício reflexivo sobre a prática para a formação de uma consciência crítica. Vamos ao slide para a gente ver aqui.
Os princípios andragógicos segundo Paulo Freire, para a EJA. Adultos são motivados a aprender na medida em que experimentam que as suas necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isso, esses são os pontos mais apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do adulto. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida, por isso as unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são as situações de vida e não as disciplinas. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender. Por isso, o centro da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. Adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos. Por isso, o papel do professor é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos e não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-los. As diferenças individuais entre as pessoas crescem com a idade. Por isso, a educação de adulto deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem a abertura ao risco e à aventura do espírito. A concepção de educação em Freire como processo de humanização do sujeito, com vistas à intervenção na realidade, tem contribuído significativamente para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem, tomando como base o reconhecimento da condição dos sujeitos que buscam produzir o conhecimento. Na afirmação da finalidade da educação para o desenvolvimento humano e social, como processo contínuo que respeita os diferentes saberes e culturas. Ainda segundo o autor, esses elementos também são apresentados enquanto possibilidade da construção de uma pedagogia pautada pela autonomia dos sujeitos, da prática educativa assentada na atividade do sujeito da aprendizagem, comprometida, portanto, com a emancipação humana. Esses são alguns elementos necessários a um saber fazer transformador, numa perspectiva do sujeito e da escola em movimento. Defende, então, que a dimensão epistemológica se dá pelo diálogo entre sujeito e contexto, sujeito e sujeito, pensar e fazer, teoria e prática, reflexão e ação. Para Freire, a dimensão ético-política pressupõe a existência de uma vida mais digna para todos, ou seja, uma construção de vida em sociedade. A partir dos pressupostos teóricos acima discutidos, compreende-se que a aprendizagem é entendida como um processo complexo que envolve uma relação integrada entre o indivíduo e o seu ambiente, do qual resulta uma mudança de comportamento e de conduta. Observa-se nessa definição o reconhecimento de um sujeito que aprende inserido em um contexto sociocultural que se utiliza tanto da objetividade quanto da subjetividade para aprender, considerando influência de aspectos internos e externos do sujeito, dando continuidade ao pensamento e às ideias sobre a aprendizagem, faremos a seguir algumas considerações específicas em relação à aprendizagem do jovem e do adulto. Assim, faremos a pergunta: qual o sentido e significado da aprendizagem no adulto? Em se tratando do jovem e do adulto como objeto de estudo, torna-se necessário entender o conceito de adulto. Quem é esse sujeito? Como pensa? Consequentemente, como aprende? Para Oliveira,
Ele defende o conceito de adulto como um indivíduo maduro o suficiente para assumir responsabilidades por seus atos diante da sociedade. Porém, diz ele, a maturidade apresenta certa complexidade para a definição dos seus limites e, por isso, varia de cultura para cultura. Na busca de um conceito mais claro, o autor considera pelo menos 4 aspectos da capacidade humana, que é o sociológico, o biológico, o psicológico e o jurídico. A partir dessas capacidades humanas, ele conceitua o adulto como aquele indivíduo que ocupa o status definido pela sociedade, por ser maduro o suficiente para a continuidade da espécie da autoadministração cognitiva, sendo capaz de responder pelos seus atos diante dela. Com base em estudos sobre a aprendizagem do adulto, o referido autor destaca alguns pressupostos-chave, que são os princípios andragógicos, para a EJA, tornando-se fundamentos da moderna teoria de aprendizagem do adulto. São eles. Antes de irmos para o slide, vamos explicar o que é o princípio andragógico. É a arte ou ciência de orientar adultos a aprender, segundo a definição cunhada na década de 1970 por Malcolm Knowles. O termo remete para o conceito de educação voltada para o adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças. O adulto é considerado como um sujeito situado entre a adolescência e a velhice. Do ponto de vista psicológico, o termo adulto é empregado como sinônimo de maturidade, de personalidade, ou seja, um sujeito responsável pelas suas características pessoais. Conforme pesquisa realizada por Piconese, o conceito de adulto envolve certa relatividade, destacando-se os seguintes critérios: a aceitação de responsabilidade de equilíbrio, a personalidade é o traço mais notável do adulto. O adulto é aquele que sabe que é responsável por seus atos, por conseguinte, responde socialmente por eles. Com o predomínio da razão, deve ser capaz de ver com objetividade o mundo e os acontecimentos da vida. Seu modo de comportar-se baseia na capacidade de generalizar, julgar, deduzir, induzir, seguindo uma linha de raciocínio. Segundo a autora, quando se planeja educação escolar de qualidade para alunos de EJA, uma das principais características de adulto que se deve considerar está relacionada ao fato de que esses alunos são motivados por material que é prático, aplicável ao seu trabalho ou situação de vida e centrado em problema. Trazem consigo o desejo de crescer e aprender. Essa é uma fala da autora Piconese. Numa concepção mais geral, pode-se pensar que adulto é um sujeito histórico que acumula vivências e experiências nas fases de vida, a infância e a adolescência, e encontra-se em permanente processo de individualização de seu ser e de sua personalidade. Conforme o documento base do PROEJA, o currículo destinado a esse público deve levar em consideração os conhecimentos, as experiências e suas diversidades. Dessa forma, compreende-se que o ensino deve estar fundamentado em alguns princípios, como o da aprendizagem e de conhecimentos significativos, o de respeito ao ser e aos saberes do educando, e de construção coletiva do conhecimento, o de vinculação entre a educação e trabalho, o de integração entre a educação básica e profissional e tecnológica, o da interdisciplinaridade e, por fim, o da avaliação como processo. Percebe-se que todos os princípios têm caráter relevante no tangente ao alcance de objetivos voltados para uma formação humana e profissional. Porém, é interessante destacar os princípios relacionados à aprendizagem em si.
compreendendo os fundamentais para a efetivação de uma prática pedagógica e significativa no processo de ensino e de aprendizagem do jovem e adulto. Retomando os princípios postos no documento base do PROEJA, em relação ao ensino, destaca-se também o da construção coletiva do conhecimento, o qual traz na sua essência a ideia de um processo individual, porém mediado por múltiplas formas de interação social, destacando principalmente as existentes nas práticas escolares, viabilizada pelos educadores e socializadas pelos grupos de educandos. Segundo o documento base do PROEJA, a construção coletiva do conhecimento contribui para tornar os conteúdos significativos para um grupo, além de proporcionar a cooperação entre os educandos, possibilitando avanços cognitivos e afetivos. Para que a aprendizagem ocorra realmente, torna-se necessário a provocação no sujeito no ato de pensar, analisar, comparar, de forma que possa desenvolver a capacidade de estabelecer relações entre os conhecimentos adquiridos numa perspectiva de mobilização cognitiva na ampliação de novos conhecimentos. Aprender requer esforço mental, em que entram em jogo as funções intelectuais da mente. Só se aprende a partir do ato de pensar. Sendo assim, acredita-se que a aprendizagem significativa será realmente efetivada a partir do princípio da interdisciplinaridade, em que estabelecerão várias relações dos conhecimentos adquiridos em toda a sua história de vida e suas experiências. Frente a essa realidade, a autora Fazenda considera a interdisciplinaridade como um processo contínuo e interminável, tendo como base a construção do saber na formação pessoal e total do sujeito, utilizando-se técnicas e conhecimentos que favoreçam o processo de ensino e de aprendizagem de forma coletiva, inserido num contexto mais amplo no âmbito cultural. A autora traz a interdisciplinaridade como sendo uma busca que provém de uma pesquisa, acreditando num processo que necessita ser vivenciado e praticado. Esta interdisciplinaridade não se refere apenas aos conteúdos científicos, mas à luz da formação pessoal e profissional do sujeito, em sua dimensão mais ampla na sociedade. Numa concepção socio-interacionista, assume-se que o envolvimento e a aprendizagem ocorrem e se desenvolvem na medida em que podem construir significados adequados em torno de conteúdos envolvidos no processo. Essa concepção pode também ser útil para a reflexão e a tomada de decisões, compartilhada das situações de aprendizagem que pressupõe o trabalho coletivo em interação com o ambiente educativo. Aprender não é uma tarefa fácil e simples, uma vez que envolve atividades intelectuais, as quais requerem a mobilização de esquemas de conhecimento a partir do sentido e do significado que se pode atribuir aos conteúdos e ao próprio fato de aprender. Tais atividades dizem respeito ao prestar atenção, envolver-se, selecionar, estabelecer relações, comparar, avaliar. Por esse prisma, sentir-se disponível para aprender depende em boa parte de poder atribuir sentido àquilo que está sendo exposto. Para Soler, o termo sentido refere-se aos componentes motivacionais, afetivos e relacionais que contribuem para o ato de aprender. Destaca-se aqui o papel determinante do autoconceito no desenvolvimento da aprendizagem. Segundo a autora, o autoconceito refere-se ao conhecimento de si mesmo e inclui juízos valorativos, chamados de autoestima. Dessa forma, pode-se considerá-lo como causa e efeito do resultado da aprendizagem
influenciando não só as capacidades cognitivas, mas a elaboração de imagem pessoal, ao qual nunca vai ser neutra. Compreende-se, portanto, que ele é construído nas relações de interação social em que as representações mútuas construídas pelos sujeitos envolvidos no processo desempenham um papel determinante. Surge o fenômeno de expectativas como propulsor de determinados comportamentos que conduzirão a situações de aprendizagem com bom resultado ou, ao contrário, descartando a possibilidade de uma aprendizagem com êxito que satisfaça as necessidades do indivíduo. Existem suposições quanto à influência direta das expectativas, positivas ou negativas, geradas em relação ao sujeito em situações de aprendizagem, as quais seriam fatores interferentes no processo e, consequentemente, nos resultados esperados. Considerar os conhecimentos que o sujeito já possui, potencializá-lo positivamente, demonstra sinal de respeito por sua contribuição, elevando a autoestima, bem como motiva a continuar aprendendo. Fica claro nesse exposto que a aprendizagem se dá por meio de inscrições no âmbito das relações sociais, evidenciadas por sentimentos de respeito mútuo e confiança. Nessas relações, abre-se espaço para os afetos, como possibilidade de se enganar e de se modificar, em que as exigências e a responsabilidade, a rivalidade e o companheirismo, a solidariedade e o esforço ocupam um lugar de destaque na busca de equilíbrios pessoais que fomentam a construção e a reconstrução do saber. O estar envolvido pressupõe a dinamização entre os aspectos relacionados ao interesse, à disposição, à motivação e o autoconceito. Esses geralmente determinam de forma direta ou indireta o nível de aprendizagem do sujeito, classificando-o a aprendizagem significativa ou não. Assim, chegamos ao fim de nossa videoaula 1. Na videoaula 2, nos ateremos a algumas questões relevantes ao processo de iniciação à pesquisa educacional em educação de jovens e adultos. Não se esqueçam de postar nos fóruns as dúvidas e demais contribuições sobre essa aula. Consulte também as bibliografias disponibilizadas na biblioteca virtual, como também o seu livro didático. Aqui nós encerramos nossa aula. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.